Então, gente, tô preparados pra gente começar a gravação de Hades? Não. Sim, Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então. Contagem regressiva, como sempre. Vai dar tudo certo. 3, 2, 1... Não, pera, mas é no 1 ou é no já? Está começando agora o Fliperama Nerd. Preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Eu sou o Hilário e hoje estou aqui reunido com o Roquete, com o Luigi, com o Johnny e com o Bittencourt para falarmos sobre Hades, o jogo da Supergiant. E meu Deus, fazia tempo que a gente não tinha uma gravação com tanta gente, né? Só faltou o Hawking aqui. Pois é, geral viciadíssimo nesse jogo, mas também como não viciar, né? Um jogo bom desse, pô. É o que eu diga. É porque o Hawking tá preso no Erebus, né, velho? É verdade. E antes de a gente conversar sobre esse jogo maravilhoso, você pode acessar o nosso catarse.me/fliperamanerd, porque nós temos um financiamento coletivo que a partir de R$5 você já pode ajudar a gente a manter o Fliperama Nerd crescendo e evoluindo cada vez mais, porque com R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa bastante, fala sobre o que a gente tá jogando, os animes da Season, o que a gente tá consumindo no geral e nossas peripécias na vida aí. Além disso, se você quiser ir além, nós temos nossos planos também de R$20 e R$40 com as fichas de prata e ficha de ouro. Você sendo uma ficha de prata, você ajuda a gente a decidir um episódio por mês, que a gente sempre cria uma votação lá no Telegram, e os nossos apoiadores ajudam a gente a escolher qual episódio que vai ao ar. E como ficha de ouro, você pode escutar as gravações aqui ao vivo com a gente, e também no final de cada episódio você recebe um agradecimento especialíssimo, onde a gente fala o seu nome. Então, apoia a gente lá, que ajuda demais. Mano, não, na moral. Pegar e falar, não tem R$40. Mano, 5 conto, velho, por mês, velho. Mais barato do que, sei lá, deixa eu pensar. Mano, é mais barato que uma coquinha, velho, no boteco, velho. Porque a latinha de coca tá 6 conto, né, mano? O Fliperama Nerd é mais barato que uma latinha de coca, velho. E você pode estar lá no grupo Telegram com a gente, conversando, trocando altas ideias. É mais barato que uma cerveja, velho. É verdade, isso de fato é. Então, estamos juntos, reunidos para mais um episódio do Fliperama Nerd, pra gente falar sobre Hades, não é o suco de soja? Eu não sei porque isso veio na minha cabeça agora, desculpa, gente. Nossa senhora, Hilário. Eu só fui, gente, desculpa, eu vi a oportunidade e eu me joguei. Mas, pra gente falar de Hades, o jogo roguelike que conquistou o meu coração. Olha só, eu que sou um odiador de roguelikes. A gente sabe da tua hipocrisia, cara. É o roguelike número 36 que o Hilário começou a amar, né? Já que ele odeia todos os roguelikes. É verdade, eu odeio todos eles. Ele só ama 40. O culto do carneirinho lá já é a maior prova viva de que é a junção de todos os gêneros que ele odeia, mas que ele ama. O Hilário Starter Pack é gostar de algum jogo asiático, um Metroidvania e um roguelike. Se não acontecer isso no ano, velho, tá errado, mano. O Hilário bugou. O pior que é, né? É a cota, né? A cota do roguelike que tem que cumprir todo ano. E já a gente já tá falando aqui dos gêneros e tal. Pra quem não conhece, eu dou um contexto antes da gente de fato entrar na conversa. Roguelikes são aqueles jogos que você vai tentar várias vezes ali fazer runs, em onde você, quando você é derrotado, você volta do começo e você vai pegando upgrades durante a sua tentativa de escapatória ou na sua run ali no momento. E você vai combinando esses poderes, juntando, ficando cada vez mais forte. E alguns deles levam mais a sério a quantidade de coisas que você perde, outros nem tanto. Então tem até a divisão de roguelikes, que são os mais hardcore, onde você perde tudo. E os roguelites, que você não perde tudo. E tem upgrades ali permanentes, que você vai ficando mais forte a cada tentativa que você faz. Uma dúvida, esse roguelite é o nome que a comunidade deu ou isso existe de verdade? O nome do gênero, ele veio naturalmente, quase como Metroidvania no geral, porque Rogue é um jogo lá da década de 80, ou até 70, mas acho que é 80, que é um jogo todo feito em DOS, e ele tem bem essa pegada onde você morre, você volta tudo do começo, e aí começaram a ser criados jogos tipo Rogue. Por isso que surgiu o roguelike. O roguelite, ele veio de uma evolução natural do gênero, onde
os roguelikes estavam sendo muito punitivos, tava a galera tipo, meu Deus, por que eu tenho que perder tudo toda vez que eu jogo? E aí surge esse movimento dentro da indústria de suavizar essa perda, de deixar o jogo mais fácil, de você não perder tudo, você ter upgrades ali que ficam dentro que são permanentes entre runs. Aí por isso que a comunidade deu o nome de roguelite, por ser mais leve esses elementos, e aí isso perdurou e acabou ficando essa divisão. E hoje em dia é bem famoso, é um gênero que é muito dominado no cenário indie, então a gente tem jogo pra caralho. Citando alguns, a gente tem o Dead Cells, a gente tem o Skull, que eu sei que o Rocket gosta bastante, a gente tem o Cult of the Lamb, a gente tem Hades, a gente tem até alguns jogos BR que são muito famosos, como Mullet Magic. Então assim, a gente tem enxurrada de roguelikes hoje em dia, inclusive são categorizados em subgêneros, então tem roguelikes que eles são como deck builder, onde você tem cartas, e nossa, aí dá de fazer um programa inteiro só falando sobre esse gênero que hoje é bem famoso. E o Hades, ele surge como esse expoente feito por um estúdio que eu gosto muito particularmente, e aí a gente pode entrar no assunto de como a gente conheceu o jogo e também se a gente já tem alguma experiência prévia com esse estúdio. Que o estúdio que fez o Hades ou Hades é a Supergiant, que é um estúdio que eu acompanho desde Transistor em 2012 ou 2013, se eu não me engano. Cheguei a jogar também. Que foi um jogo dado na Xbox Live Arcade Gold, se eu não me engano, na Live Gold, no caso. E na época que eu tinha o Xbox, eu ganhei esse jogo de graça e eu joguei, eu me apaixonei, porque ele é um jogo por turno, num estilo belíssimo, com um cel shading incrível e com uma trilha sonora cantada foda pra caralho. E depois eu conheci os outros jogos também da empresa, o Bastion, o Pyre, que é o mais recente antes de Hades, no caso. E tudo isso se juntou com a expertise dela e eles fizeram o Hades e agora também o Hades 2, né? Que a gente tá gravando esse cast no dia 3 de outubro de 2024, então o Hades 2 está em seu Early Access. Essa é minha relação com a Supergiant. Eu lembro do Hades desde que ele entrou em Early Access, que ele ficou um bom tempo, né, ali recebendo feedback da comunidade, sendo iterado. Eu acho que isso também ajudou muito no sucesso dele. Mas como é que foi pra vocês? Vocês já conheciam a desenvolvedora, o jogo? A Supergiant eu conheci por causa do Transistor, como tu acabou de citar. Se eu não me engano, eu ganhei ele uma vez, assim, gratuito nessas promoções da Epic. E eu fui testar e, cara, assim, na época, a jogabilidade dele não bateu muito comigo. Acho que se eu for jogar hoje, ele já teria uma outra pegada. Mas arte, música, como tu falou, trilha sonora cantada, cara, é simplesmente fenomenal. Eu nunca tinha visto, até aquele momento, um jogo trabalhar com outras formas de arte, como que no caso aqui, sendo a música e o vocal que o jogo traz. Nunca tinha visto algo desse jeito. Então, às vezes, eu ficava com pena, tipo assim, eu não conseguia prestar atenção na música, porque eu tava no meio de uma batalha frenética, ou vice-versa. E daí eu me saía um pouquinho prejudicado, mas era realmente muito bonita as músicas. Me encantou muito. E basicamente foi isso. Eu fui conhecer Hades mesmo porque, ouvindo um podcast ou outro, tu ouvi falar mais da Supergiant, tu pegava alguma referência a Hades. Se eu não me engano, tu e o Tibus, que já gravou com a gente, conversaram comigo algumas vezes sobre Hades por causa da mitologia, né? A proposta de mitologia grega, que é um assunto que sempre me encanta. E daí eu fui jogar, eu acho que eu terminei o jogo antes do que tu ainda. Tu terminou mais recentemente, né? Sim, eu tenho uma história curiosa, mas eu quero falar sobre ela depois com a minha relação com o jogo. Mas a primeira vez que eu joguei, nossa, não desceu pra mim, mas depois eu peguei gosto. Daí, cara, eu, assim, detonei o jogo na época que eu peguei pra jogar ele, assim, me encantou muito. Toda a parte da história, as coisas que não me agradam tanto no gênero roguelike, mas aqui eu acho que elas funcionam de uma forma muito excepcional. E a música. Isso tudo faz uma combinação incrível que, bem, a gente vai abordando mais aqui pra frente, né? Mas a princípio foi esse contato que eu tive com a empresa. Eu comecei a ter contato com a Supergiant Games, não foi com Transistor, mas sim com o Bastion.
Foi lá um dos primeiros jogos do estúdio, né? Não só como um dos primeiros jogos do estúdio, mas como um dos primeiros indies a vir nessa cara de jogo indie, que inclusive a gente comenta sobre isso no nosso episódio sobre a indústria de jogos indie, que a gente fala bastante sobre a Supergiant, então escute lá também. E me chamou muita atenção porque, cara, Bastion até hoje é muito bonito, cara. Tipo, ele é meio... Como é que eu vou explicar? A jogabilidade, ele é um arroz com feijão, só que é um arroz com feijão muito bem feito, mas artisticamente aquele jogo é esquisitamente bonito, sabe? Tipo, cara, os cenários são muito bem desenhados, é um jogo muito colorido, o personagem também é muito bem animado e chama a atenção ainda mais porque, pô, na época, sei lá, 2011, 2012, nem lembro de quando que é Bastion, isso é de 2009, enfim. Mas, cara, na época você via jogo assim, saindo de empresas multimilionárias, torrando dinheiro pra fazer um jogo meia boca e brotou Bastion por isso. E aí desde então continuei acompanhando mais ou menos a Supergiant Games, no ponto de, quando eu vi um trailer numa apresentação, seja do Transistor, seja do Pyre, eu já sabia que era um jogo da Supergiant Games, porque o traço, o desenho é algo que é muito característico, né, do estúdio. O jeito que eles produzem a arte dos jogos deles. Tanto que, um pouco antes de Hades ser lançado, eu estava um pouco receoso do estúdio ser fechado, porque Pyre quase que faliu o estúdio, né? Porque ele não vendeu muito bem. Apesar dele ser muito bonito, a crítica ter adorado, tal, ele não vendeu. Aí o Hades foi um negócio pra Supergiant Games que foi tipo, ou dá certo ou LinkedIn, sabe? E ainda bem deu certo, a Supergiant Games continua, tá lançando aí a sequência e o resto vocês já sabem da história. Bom, então, diferente de vocês, eu não sou muito ligado na indústria de games, nem conhecia direito a empresa. Eu conheci o jogo mais pelo Johnny, sempre tá falando lá no grupo do WhatsApp lá, ele fala, cara... Eu falei que eu me apaixonei, né? Sim, nossa, falava direto do jogo, e eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada nesse jogo aí. E eu vi, o jogo parecia ser muito divertido. A arte dele eu achei muito linda logo quando eu vi. Os personagens também são todos muito lindos, muito bonitos mesmo, tipo, bem atraentes, na verdade. Todo mundo é gostoso pra caralho. Todos. Literalmente deuses gregos, todo mundo é gostoso pra um caramba. Não tem um personagem feio, mano. Até a cabeça de Medusa é bonita, mano, é absurdo. Não, pera, mas daí... E, cara, eu achei interessante falar, vou dar uma chance, vamos ver. E aí a na Steam entrou na promoção, comprei, comecei a jogar, achei muito divertido. Demorei pra caralho pra zerar, e aí quando eu fui ver, tipo, como assim? Eu matei o Hades e não zerou o jogo. E aí o Johnny falou, cara, tem que matar mais 10 vezes. Eu falei, então bora. E, cara, me divertiu muito, achei muito legal o jogo. E por isso que estou aqui hoje pra falar sobre ele. Muito obrigado pela indicação, Johnny, tu é demais. Tamo aí. Sobre a Supergiant, eu acho que eu já ouvi falar... Antes do Hades, eu já tinha ouvido falar por causa do Bastion e do Transistor. Eu acabei vendo por vídeos na internet, que tipo, na época eu seguia alguns youtubers, essas coisas que falavam um pouco de jogos indies, essas coisas. Se eu não tô enganado, foi até um youtuber que eu seguia que ele jogava Dota. Que aí ele jogou o Transistor, conheci por causa disso, mas não cheguei a jogar. Aí chegou no Hades... E aí eu fiquei sabendo por mais gente na internet, no YouTube, essas coisas. E eu fiquei bem interessado. Só que eu nunca cheguei a comprar por causa que eu sempre tava um pouquinho caro essas coisas. Aí chegou o Game Pass. E eu peguei o Game Pass com o Luigi lá, a gente fica jogando o Mar dos Piratas e tava lá, Hades. E eu falei, agora que eu jogo. E eu joguei a um ponto que eu platinei no Game Pass. Ele saiu do Game Pass e eu platinei. E eu adorei o Hades. Eu não sei explicar. Tipo, depois do Hades eu comecei a gostar muito de roguelike. Foi o Hades. Skull tá aí, né? Skull. Eu tô jogando até o Pokérogue no negócio aqui online. Se eu não tô enganado, acho que tem outro roguelike que eu... eu comprei o Dead Cells e ainda tenho que jogar. Mas, em resumo, eu adorei o Hades. E aí, quando eu tava aqui no Fliperama, eu vi que o Johnny também, a gente conversou também disso. Eu ainda adoro a lembrança do Johnny tava lá... Tava querendo jogar, mas não tava conseguindo passar das coisas.
eu falei, Johnny, escuta que eu vou te mostrar o caminho do poder. Você lembra, Johnny? Aquela run? Eu lembro tu falando. Cara, mas eu acho que foi na época que eu tava rejogando, porque a primeira vez que eu joguei, eu peguei uma build das manoplas e tu tinha me passado a build do escudo, era isso? Não, era do arco. Ah, do arco, sim. Só apelação também, né? Eu só quero fazer um disclaimer sobre como é conviver com o Rocket e jogar coisas com o Rocket. O estado natural dele é tentar quebrar o jogo. Ele tenta fuçar, tenta achar a build mais roubada, o estilo de jogo mais roubado. E quando ele te mostra... E a merda ele sempre consegue. Ele sempre consegue e você não acredita que ele consegue, sabe? E foi lindo. O Johnny foi testar lá o arco lá e simplesmente o que tá rolando? Ele tava jogando numa das dificuldades lá de calor mais alta lá que dava, que ele tava com medo. E aí não tá... Ah, é isso. Eu já tinha jogado, eu tinha aumentado as dificuldades das fases. Era isso, verdade. E você tava tendo dificuldade. Eu falei, eu vou te mostrar, porque eu tava com dificuldade. Aí eu testei isso, eu pensei, como está dando certo? E foi maravilhoso. Cara, eu derreti o Hades. Ele derreteu o Hades numa das dificuldades mais altas ali, ele ficou bobo, por causa que ele não tava acreditando no dano que era o arco. Mas aí, graças a Hades, eu comecei a gostar muito de roguelike e agradeço muito isso, meu Deus. Inclusive, eu achei que foi o contrário contigo. Eu achei que tu já gostava de roguelike e o Hades meio que foi só, tipo, mais um, assim. E da hora saber. Que foi a porta de entrada para drogas mais pesadas, porque roguelike é... Não, o Hades salvou ele de uma droga chamada LOL, na verdade. É verdade. Mas a gente tá falando sobre o arco, as manoplas e etc e tal. Acho que vale dar esse contexto mais abrangente pra gente também começar a contar as nossas histórias, o que a gente acha do jogo e tal. Mas a gente tem esse objetivo muito claro desde o começo no Hades de escapar do submundo. O Hades. Escapar do Hades, no caso. E a gente joga com os Agreus, que é um personagem que eu não conhecia antes do jogo. Eu nunca tinha ouvido nenhuma história da mitologia dele. Ele acaba sendo até uma divindade um pouco menor, não tão conhecida assim nas grandes mídias atuais, né? Mas ele é um personagem de umas histórias bem engraçadas em que eles meio que esboçam a mitologia dele no próprio jogo. Isso eu achei bem legal, fui descobrindo depois. E aí a gente tem que passar por esses 4 andares, cheio de salas com inimigos, onde a gente vai escolhendo o caminho que a gente vai fazer. Cada sala a gente tem uma recompensa ali diferente. E a gente vai montando builds com bênçãos de deuses. E eu gosto muito de como os deuses estão representados nos seus poderes. Então, como a Artemis, ela tem toda a questão de crítico, como o Poseidon empurra, como o Zeus ele cascateia eletricidade entre os inimigos. Então a gente vai montando e brincando com essas builds até a gente escapar do inferno, no caso. E eu gosto muito de como o Hades conta a história dele através disso de uma forma muito natural. Isso é algo que outros roguelikes não faziam tanto antes do Hades, e aí depois do Hades começaram a brincar mais com essa narrativa dentro da mecânica da repetição do roguelike, que é algo inerente do gênero. Inclusive depois o próprio Returnal, que é um roguelike que eu gosto muito, olha só, mais um aí, o Returnal exclusivo de Play 5, que é um jogo que brinca também com esse tipo de mecânica diegética dentro do mundo ali, né? E aí a gente tem que escapar do Hades. Aqui a gente vai falar de spoiler, né, de tanto da história quanto mecânica, então tá tudo liberado. E tal qual foi a minha surpresa quando a gente escapa do Hades pela primeira vez e tem toda aquela trama com a mãe dos Agreus que eu não tava esperando, e eu gostei muito de como as tentativas elas são para avançar também essa narrativa junto com a mãe dos Agreus e desenrolar o relacionamento dele com os demais personagens. E é um jogo tão gostoso mecanicamente que dá vontade de tentar 1 milhão de vezes. Não é à toa que tem gente que joga o jogo, tipo, até hoje sem parar. Cara, isso é uma parada que eu achei muito foda no jogo, tá? Que me cativou muito, assim. Mesmo você morrendo, ter que fazer a mesma coisa, você avança na história, né? Tipo, que nem você comentou. Cara, se toda vez que você morre, se você conversar com as pessoas que estão lá no salão, vão ter diálogos diferentes que evoluem na história de cada personagem em si. Você começa a conhecer mais sobre ele, você começa a ter mais carinho e apreço por cada personagem, né? Eu achava uma parada muito doida. Foi tanto, claro, a parte da mãe, que eu acho que é o principal, né? A gente quer zerar cada vez mais, matar cada vez mais o Hades pra entender mais o vínculo do Zagreu com a mãe, o que aconteceu com a mãe, o porquê que ela tá lá, enfim. Mas outra que eu achei muito maneiro também é aquela Nyx,
que era muito massa, cara. Tipo, toda hora que eu conversava com ela, tinha uma parada meio diferente. Aí você via que ela falava de um Hades de uma forma diferente. Você queria entender mais o porquê. Porque meio que ela era mãe do Zagreus, mas não era. Enfim, tinha toda aquela parada, assim. E, cara, eu achava isso tão interessante. De vez em quando eu só queria, tipo, passar a run pra voltar lá e ver mais o que ela tinha pra falar. Porque os outros personagens também, mas eu lembro que ela me cativou muito a história dela ali. Eu achava muito maneiro. Ela passa bem um ar de mãezona, né? Eu gosto muito dela. Sim, cara, muito querida. E eu achei isso num jogo genial. Genial, porque a morte não é algo negativo, acaba sendo até positivo pra você conhecer mais sobre a história e as coisas. Não queria te interromper, mas a morte é muito positiva. Exatamente, cara. Porque, meu Deus do céu, como ele é gato nesse jogo. O Thanatos O Thanatos. O Thanos é gato. é um Cara, gostoso. não tem um boneco feio, mano. Mas é da hora como cada personagem tem os seus trejeitos também. Quando a gente encontra a Dusa, que é a cabeça de Medusa flutuante, como ela é meio apaixonadinha pelos Zagreus, aí quando a gente encontra ela, ela fica toda vermelha, e aí no começo ela foge. Cara, é tão legal, porque com pouca coisa, o jogo passa muita personalidade. Eu tinha muita dúvida quando eu ouvi falar do jogo como evoluir uma história num jogo baseado em repetições. Eu não conseguia entender, mas o Bittencourt expôs muito bem. Se tu consegue avançar entre os andares, tem diálogo pra isso, a história avança. Se tu ficar empacado, tem diálogo pra isso, a história avança. Se tu descobre uma coisa nova, tem diálogo, a história avança. O tempo inteiro. Então, tu não se sente prejudicado por esse ritmo repetitivo. Esse negócio desses personagens bem marcantes, tu fica com vontade de ficar avançando pra pegar diálogos novos, pra se sentir mais próximo deles, até que começa a ter mecanismos de proximidade, né? De intimidade com esses personagens. Isso é muito legal. Esse é um outro ponto que me surpreende bastante no jogo, o quão profundo ele é mecanicamente, né? Porque a gente tem no combate, que a gente vai falar daqui a pouco também, mas essa parte até meio de date sim, onde você vai aprofundando os relacionamentos, dando o néctar, né? Os personagens que você quer conhecer mais, e vai avançando a barrinha ali com os corações, e como isso também desbloqueia itens que você pode utilizar no combate, como habilidades passivas, e como isso também libera mais sobre a história daquele personagem, até levando a um ponto onde você pode ter uma relação amorosa com aqueles personagens. Então é muito legal como tudo meio que se retroalimenta, a parte narrativa com a parte mecânica, com as partes de relacionamento da história. Cara, é tudo muito bem amarradinho. É um negócio desses, tipo, roguelike, nesse esquema de repetição, ele não me cativava muito antes. Mas aqui o trabalho que eles fazem com isso tudo, cara, é ridículo, assim, é impressionante. E tudo é isso ainda com aquela arte maravilhosa da Supergiant, que é um dos jogos mais bonitos até hoje, a trilha sonora, tudo que a gente comentou, assim, passa um carisma absurdo, e às vezes em roguelikes eu via alguns pecando nisso, de como você vê muito os mesmos cenários, acaba ficando um pouco repetitivo, você enjoa da música muitas vezes. Eu senti um pouco disso com Dead Cells, quando eu zerei ele, que é um roguelike excelente. Mas no Hades, toda vez que começava a música de você voltando pra casa e pro quarto do Zagreus, eu ficava tipo assim, caralho, vamos lá de mais uma, puta que pariu, no hype, assim, sabe? Porque é muito foda. Mano, ele te vicia muito a tentar uma nova fuga, né? O tempo inteiro. Tu termina uma, não, mas só mais uma. Daí tu termina e, eu acho que se eu fizer tal coisa vai dar um efeito diferente, daí tu vai mais uma. E assim vai, cara. Eu tinha runs que eu fazia que era pra avançar diálogos com um personagem específico, que era pra farmar item, que era pra liberar a arma. Tipo, eu fazia runs específicas e não necessariamente só pra ir até o mais longe. E, cara, isso é muito legal. Cara, e outra coisa também que era maneiro, que no começo do jogo, as runs eram muito rápidas, né? Até porque a gente é bem fraco. E... cara, eu lembrava que eu falava, tipo, pô, vou só fazer uma runzinha rapidinho, né? Coisa de 5, 10 minutos. E abrir o jogo, fazia a run rapidinho e acabar. E aí, só que aí depois chegou mais pra frente, aí eu falo, mano... Porque, assim, quando depois você zerou, sei lá, terminou, né, aquela run, matou o Hades, sei lá, umas 3 vezes... Quando você chegar aí, você fala assim, cara, eu vou matar o Hades. Já consegue, tá ligado? Já consegue. Conhece suas buildzinhas, conhece suas coisinhas, que dá pra você passar direto, né? E aí essas demoram um pouco mais. Esse jogo tem uma curva de aprendizagem muito interessante. Porque se tu não for um jogador assim, tryhard, querendo quebrar o jogo como que o Rocket faz, ou com a habilidade que o Hilário tava demonstrando ali, avançando nos bosses, o que eu digo é,
tu vai enfrentar problemas e tu vai voltar. E isso pode ser, tipo, assim, o boss do primeiro andar. Eu cheguei nele umas 2, 3 vezes. Eu não conseguia, de jeito nenhum. E daí eu liberei uma arma nova, que foi o arco, e comecei a atacar esse boss à distância. E daí eu consegui passar. E daí, beleza, agora que eu aprendi a passar desse, o meu problema se torna um pouco mais pra frente. Tu sempre vai gradualmente crescendo. E quando tu cresce, tu já não tem mais desafio anterior. Então, como tu falou, assim, eu quero chegar no ponto tal. Se eu já cheguei lá antes, agora eu consigo. Tipo, parece que o jogo se torna mais fácil, mas o nível de dificuldade dele é sempre o mesmo. Quer dizer, a não ser que tu aumente, né? E você falando dos boss, porra, vocês falaram que os personagens são carismáticos, mas os boss em específico, eles são muito carismáticos, no ponto que parece até que é o Douglas no nosso Instagram fazendo os reels de unboxing, que você ainda não chegou lá pra seguir a gente e curtir e comentar, velho. Meu Deus do céu, mano. Cara, não, mas depende. Porque se você tá falando daquele deus lá que tá junto com o Minotauro, eu não sei o nome dele, eu odeio aquele boneco com todas as minhas forças. Eu tenho uma curiosidade sobre ele. O Teseu. Pega esse gank, mano. O Foi gancho aí perfeito, ótimo. cara. Meu Deus. Curiosidade sobre Teseu. O Teseu era a proposta original do jogo, tá? Porque a ideia era, nós éramos o Teseu entrando no labirinto do Minotauro pra derrotar ele, com a ajuda da Ariadne, a mitologia ali, o mito lá do Teseu, o labirinto, coisa e tal. Até que tem algumas referências dentro do jogo que se mantém. Mas, quando eles estavam desenvolvendo, eles não gostaram muito do Teseu. Eles achavam que ele não era carismático como protagonista. Eles estavam até pegando um certo ranço com ele no desenvolvimento. Então eles meio que remodelaram tudo e se tornou essa ideia de fugir do submundo. E trocaram o protagonista, trocaram os ajudantes e assim foi. Só que de sacanagem, eles mantiveram Teseu. E o Teseu, ele é esse personagem insuportável no jogo porque os desenvolvedores pegaram ranço do protagonista anterior. Cara, que massa, velho. Eu não sabia dessa. Eles mantiveram o Teseu como uma piada deles próprios e mantiveram o Minotauro também. E os dois juntos são uma dupla de bosses filho da mãe. Nossa, filho da A primeira puta vez que eu demais. caí neles, eu fiquei de sacanagem. Eu fiquei assim, não, vocês estão de sacanagem. Eu morri isso tudo pra chegar até aqui e agora vocês me metem 2 bosses, vão tomar banho. Isso, que quando eu tava jogando a primeira vez, isso no PC, aí eu quero contar um pouquinho a história de como foi a minha relação com o jogo, mas quando eu joguei pela primeira vez no PC, que eu cheguei a matar o Hades uma vez, e eu fiquei tipo assim, foda-se, não quero mais jogar. Aí eu parei e não joguei mais, isso acho que foi em 2020, foi durante a pandemia. Quando tem aquele evento no terceiro andar, que é no Elísio ali, que você pode encontrar o Minotauro sozinho, né? E quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu pensei, aí, pô, cheguei no boss do andar, tô suave. Daqui agora é só derrotar e ir pro próximo. Quando eu descobri que, na verdade, era só um evento extra, porque, na real, o boss do andar é tipo o Teseu e o Minotauro, que só o Minotauro, naquela primeira vez, já me desceu o cacete, eu fiquei desesperado. E eu acho uma sacanagem, porque tu dá uma surra nele, ele vai embora antes de terminar a vida dele. Eu pensei, Sim, quando eu chegar lá na arena, ele vai estar machucado, pô, cara. bem- Nossa, Gostei cara, desse que evento, ódio. ele vai ajudar. Eu cheguei lá, não, ele tá full life, daí foda-se. Inclusive, um adendo aqui, eu adoro o design do Minotauro com topetinho, tá? Acho foda, muito muito foda. Cara, eu acho que esses 2 bosses foram os que eu mais morri, assim, no jogo. Cara, que ódio que eu tenho desses 2 filhos da puta, mano. Tô achando engraçado que todo mundo tá notando que o ponto do ranço começa realmente, tipo, no Teseu. E eu não posso nem ser pouco, por causa que eu também morri pra eles. Eu, tipo, como eu falei, eu já sabia do jogo que eu fiquei assistindo as coisas lá, eu já sabia que ia ser os 2. E eu perdi como todo mundo. Não vou mentir, eu morri pro Teseu e pro Minotauro. Eu fiquei puto. Aí eu falei, A curva de aprendizagem é sempre essa, né? Tu chega no boss, tu apanha dele, volta e tenta de novo. exato. Eu apanhei deles e falei, filha da puta, eu vou voltar lá só pra matar eles. E aí eu voltei lá e eu morri de novo. Acho que foi lá pela terceira tentativa que eu consegui. Mas eu acho que esse é um ponto que o Hades faz muito bem, essa curva de aprendizado, porque você sim tem upgrades permanentes lá no espelho, que inclusive eu gosto muito da dinâmica que você tem os upgrades do espelho e você pode inverter também. Uhum. Aí tem meio que 2 camadas de upgrade, acho isso muito, muito esperto, porque tu pode meio que personalizar os teus upgrades ali pra ter uma build como você prefere. E aí, como isso se junta também com as armas, né, a gente vai entrar nas armas depois, mas aí como você tem esses upgrades permanentes e
também como os próprios bosses vão mudando de forma, evoluindo com poderes e golpes diferentes. Por exemplo, a gente tem as primeiras bosses, que são as Fúrias, e você pode enfrentar cada uma das 3 separadas, mas também tem a versão que é as 3 juntas, tem versão que é só 2, e como isso tá relacionado a também a própria narrativa, de como o Zagreus, ele dá uma brincada, porque uma das 3 é a ex-namorada dele, cara, e como isso vai mudando, como a Hydra também tem várias cabeças diferentes, com projéteis diferentes e habilidades únicas, e tem a versão que é ela full power com todas as cabeças juntas, é muito foda, é muito foda. Nosso ficha de ouro que tá aqui assistindo a nossa gravação, ele até questionou porque ele não completou o jogo inteiro, sobre o negócio das 3 juntas agora, né? As 3 Fúrias juntas que o Hilário falou. Mas é porque isso é uma coisa mais endgame. Quando tu libera esse negócio de aumentar a temperatura, aumentar o nível de dificuldade, e tu consegue ir selecionando coisas pontuais, digamos assim, tu pode selecionar uma ou outra, ou seleciona tudo de uma vez, pra dificultar mais a tua run, e assim ter a chance de obter novos itens, digamos assim. Então tu tem a chance de dar upgrade nos teus bosses. Então, se tu dá um upgrade, aparecem 2 Fúrias. Se tu dá, eu acho que o máximo, aparecem as 3 juntas. É apelão para um caramba. E como que o Hilário falou, essa mesma evolução acontece ali com a Hydra, com o Teseu e o Minotauro. E com o Hades no final. Eles ganham uma biga com metralhadora, cara. Isso é ridículo. É horrível. Foi muito quebrado o Teseu com a biga, com a metralhadora e lança-míssel. O Minotauro com armadura. A arena da Hydra diminui e ela spawna mais cabeça. É horrível. Você fica lá, puta que pariu. Que jogo masoquista, né, mano? Você, tipo, dá upgrade no boss, tá ligado? Sim. Exato. Mas nada supera o Hades na versão final. Aquilo lá justifica o desafiar a morte dele. O que acontece com o Hades na versão final? Eu nunca dei esse upgrade máximo, né? Então, ele volta com outra barra de vida. A arena fica, te limita a visão um pouco em alguma certa etapa. E tem um momento que ele some e invoca o Cérbero pra atropelar tudo na arena. Caralho, que foda. Pô, uma maldade, porque o Cérbero é tão fofinho, né, mano? A gente vai lá dar carinho nele, a gente só dá o lanchinho pra ele pra liberar a gente. Pô, e inclusive, quando tu chega no último andar e tu vê os Cérebros na ponte, quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu pensei, não é possível Não, eu fiquei em choque. que eu vou ter que bater no cachorro. Cara, eu dou carinho nele toda vez que eu passo aqui. Eu não quero bater Eu nele. também, é o que dá sorte, tá ligado? Mano, tem uma conquista que é dar, sei lá, 200 carinhos Não, nele. quem não dá carinho no Cerberus tá morto por dentro. É verdade. Se eu não me engano, tem uma conquista que é dar, sei lá, 200 carinhos no Cerberus. Não, acho que é só 10. Não, não pode ser. Porque eu consegui, assim, era um número alto, relativamente alto, digamos assim. E eu consegui, sei lá, na segunda vez que eu morri, segunda ou terceira vez, que eu ficava lá dando carinho nele o tempo inteiro. Mas ainda bem que a gente não derrota ele, é só aquela mecânica de a gente ir no labirinto, pegar A gente pega um saco de guloseimas, que é vísceras de sátiro. Ai, guloseimas deliciosos, né, mano? entrega pra ele deixa a gente passar pra enfrentar o Hades. Cara, aliás, aquelas... não é cabaninha que fala, né? Mas aquelas salinhas que tem pra chegar no Hades... Cara, é muito filha da puta, né, mano? Tem uns bichinhos que ficam soltando veneno, tem outros que... Esse veneno é de fuder. Cara, é muito chato. É porque, tipo assim... Tem vezes que você dá sorte e já passa de primeira, né? Tipo, já encontra ali a saída de primeira. Mas tem vezes, cara, que você já não aguenta mais, tá morrendo. Nossa, tá na última sala, sem revive já. Nossa. Nossa, sim, exatamente, velho. Eu acho que a gente tem opinião contrária, porque eu adorava aquilo por causa que dava mais reward. Eu ficava lá, tipo, opa! Eu ficava fazendo tudo. Ah, mas aí eu não conseguia matar o Hades. Aí eu sofria. No início eu não conseguia, eu ficava puto, mas depois eu ficava passando em todas as salas só pra conseguir farm. Ah, tá maluco, vocês são masoquistas demais. Só tem uma coisa naquelas salinhas que me dava medo. O ratinho. O ratinho é um dos piores bosses. Nossa, o ratinho é o demônio, velho. Era a única coisa que me dava um cagaço. Em que eu ficava, ai meu Deus. Tem uma conquista só dele, se eu não me engano. A proposta acaba sendo de que Zagreus, filho de Hades, né, o dominante ali do submundo, ele vive preso lá embaixo, não sai, não tem contato com o mundo exterior e tem as pressões do trabalho eterno e sem fim e ele tá de saco cheio e quer fugir.
E é isso. Cara, ele virou CLT. Só que ninguém pode fugir. Então, tipo assim, o Hades só assim, cara, se tu quer, vai, eu sei que tu não consegue. E, obviamente, gradualmente, a gente vai aprendendo, vai conseguindo. Então, a gente começa no ponto mais baixo, né? A gente começa no próprio Tártaro, onde que a gente enfrenta as fúrias. O Tártaro acaba sendo esse lugar das almas penitentes, né? Os presos, digamos assim. E é legal porque cada nível, cada andar tem o seu estilo visual e tem o seu NPC, né? E aqui, no Tártaro, a gente encontra as fúrias, que são as carcereiras, as torturadoras. E como NPC, a gente encontra Sísifo, que é um preso, né? Porque em determinado momento da história dele, na mitologia dele, ele enganou a morte e prendeu ela. E ninguém conseguia morrer. Então, ele ganha uma pena máxima por causa disso. E depois disso, a gente vai pra Asfódelo, que tá inundado de lava. Onde que a gente encontra a Hidra, e onde a gente pode encontrar Eurídice, a musa e a amante de Orfeu, que tá lá no início, cantando música pra gente, todo tristonho, dizendo que perdeu a amada dele, e a gente encontra a amada dele. Não, e quando a gente entra na sala dela e ela tá cantando... É lindo. Cara, é muito foda, né? Meus amigos. Dá vontade de ficar lá escutando. Eu ficava ouvindo todo o trecho dela, depois eu parava pra conversar com ela, e ela dava umas comidinhas que dá uns buff muito bom, cara. Uhum. Eu sempre pegava de aumentar a raridade. Sim. Depois, mais pra frente, eu pegava de dar buff nas bênçãos. Cara, mas esse era outro também que eu sempre queria, no meio do caminho, encontrar ela pra continuar a história dela e do Orfeu, né? O nome que se for. Ela e Orfeu. Cara, mas eu digo isso de todo NPC. Todo NPC eu queria pegar mais da história dele. Eu adorava isso. Porque eu achava muito maneira a história dos dois. Dava pra ver que ele tava meio arrependido e não sei o quê. E eu não entendia muito bem. Porque assim, né? Diferente do Johnny, eu não manjo tanto de mitologia, né? Então, muitas coisas que tinha lá, eu não tinha esse entendimento prévio, né? Tipo, hoje eu já sei um pouco da história do Orfeu e tudo mais. Mas na época eu não sabia. Então, eu sabia que ele cantava, enfim, mas não sabia direito. E aí foi tudo uma descoberta ali, sabe? Enquanto eu jogava, e por que tinha esse rancor, ela por ele, por que ele era muito depressivo por causa disso, por que eles terminaram, o que aconteceu, por que eles não podem se ver, enfim. E isso me instigava muito, assim, no jogo, né? Digamos assim, quando os dois estavam vivos, né? No caso, ela falece. Ele invade o submundo pra tentar resgatar ela. Só que tem a regra clara que é: não olhe para trás. Em determinado momento, ele olha. E a alma dela se perde no caminho. Ela volta e fica presa. E ele não consegue mais resgatar ela. Então fica esse ressentimento entre os dois. E quando ele morre, o Hades coloca a punição assim, ó: já como que tu tentou roubar uma alma minha, tu vai trabalhar pra mim. E deixa ele lá no Tártaro, na mansão. E eles não podem se ver. Daí fica esse ressentimento eterno, sabe? Se não fosse a gente tentando fugir e conversando com os dois, a gente não fazia essa liga mais entre eles. E como o cara falou aqui, outro momento muito bonito é quando tu começa a mandar recado de um pro outro, o Orfeu fica feliz e ele volta a cantar. E daí tu morre, volta pra casa de Hades e tá lá, o Orfeu cantando. Esse momento eu parei no corredor pra ficar ouvindo ele também, cara. É muito lindo mesmo. É que na verdade a gente une alguns casais nessa história toda, né? E falando de alguns casais, porque depois de Asfódelo a gente vai pro Elísio, como o Hilário falou antes. E no Elísio é a terra dos campeões, né? Pra ser o paraíso. Então são os guerreiros mais poderosos, os que estão lá pra conseguir desafio, porque é só o que eles vão ter a partir de agora, são bens. É o Valhalla, basicamente. E daí lá a gente encontra 2 campeões na arena, né? E o NPC de lá é Patroclus, que é o ex-amante de Aquiles, que Aquiles também tá lá na casa. Os dois também não estão se conversando. E tem uns inimiguinhos que eu odeio, que é aqueles que ficam revivendo se você não derrota o espíritozinho deles. Nossa, sim, péssimo. Chato pra caralho. Eu posso adicionar uma coisa? Pode. Johnny, você só errou em uma coisinha no Asfodel lá do primeiro ato, né? Você fala que só tem um NPC, você tá errado que tem 2. Desculpa, Sísifo e Pedro. Exatamente, o grande Pedro. É porque o castigo de Sísifo é sempre empurrar uma pedra colina acima. Só que quando ele chega lá em cima, a pedra escorrega do outro lado e ele tem que começar o trabalho todo de novo. A penitência dele é trabalho eterno e sem fim. E daí, pra ele não ficar depressivo,
ele meio que começa a interagir com a pedra. A pedra se torna um amigo. E ele começa, ao invés de ficar pra baixo com a penitência eterna, ele começa a levar aquilo como um trabalho do cotidiano e ficar grato por não sofrer, talvez, penas piores. Então ele se torna uma pessoa muito positiva. E daí tu vai lá visitar ele, tá lá ele, gente boa, conversando contigo de boa. E o Pedro lá, com um sorrisão desenhado na pedra. Cara, ele é mó queridão, né? E o melhor é que quando você vai evoluindo na história, você começa a interagir com o Pedro. E ele te dá bênçãos. E aí você pode dar presente pra ele. Exato, você dá presente pra ele e ele te dá bênçãos. É tipo as bênçãos mais toscas, mas é tipo, Pedro acredita em você. É muito bom, cara. É muito bom. Não faz nada, o Pedro só acredita em você. Então. E outra coisa também, o Sísifo tá certo nisso. Pra alguém que enganou a morte, prendeu ela e ficou vivo, a penitência dele é empurrar uma pedra. Mano, olha o que aconteceu com o Prometheus, que ele pegou o fogo e deu pra humanidade. O que aconteceu? O que o Zeus fez? Fígado sendo comido todo dia. Exato. Dá o fígado dele todo dia pra uma águia, pra uma bucre. Todo dia. Mano, a discrepância de punição do Hades pro Zeus é um extremo enorme. Todo mundo pensa que o Hades é um vilão. Tá muito errado. O Hades é basicamente o cara mais de boa do Olimpo. Mas é legal porque essa forma do Sísifo ver a penitência dele é uma coisa que eles fizeram. Eles tiveram essa finese no trabalho do roteiro do jogo, porque é uma filosofia de vida, se não me engano, é do estoicismo, alguma coisa assim. Tipo, é uma filosofia baseada em preceitos antigos, sabe? Isso é interessante. E também, uma terceira coisa bônus, eu tô feliz que eles fizeram o Pedro voltar no segundo jogo e ele tem uma barba de sério? musgo. Eu tô muito feliz. Eu só não vou falar onde ele tá. Isso aí fica pra o Johnny descobrir. Não quero saber, um dia eu jogarei. Mas que eu comentei ali antes do Aquiles e do Patroclus, é porque Patroclus morre na Guerra de Troia, Aquiles fica putaço, vai pra cima de todo mundo e morre no processo, né? Então, eu achava muito curioso por que Aquiles parecia o cara mais centrado, mais controlado, mais pacífico de todo o Hades. E daí a gente entende um pouco por quê, né? Ele fez um trato com Hades pra ele ficar na mansão, trabalhando pra ele, e Patroclus ter direito ao Elísio. Então, eles fizeram essa troca e o Patroclus não sabe. E ele fica nessa de, ele me abandonou até na morte, não vem nem me ver. Não vem me ver, ele não pode. Só que daí, de novo, tu consegue amenizar a pena de outro personagem ao decorrer da história. Conforme tu vai evoluindo o nível de influência dentro da casa, evoluindo a interação com os personagens. Isso é bem legal. E depois do Elísio, depois dessa desgraça que é enfrentar o Teseu e Astérios, que aliás é o nome do Minotauro e poucos lugares utilizam o nome real dele, porque a família não utilizava esse nome, e eu achei muito legal do jogo utilizar. Pra ver, cara, eles fizeram um estudo muito bem feito pra construir o roteiro de estudo. Mas depois do Elísio, a gente vai pro Templo do Estige, que é tipo assim, a gente já tá no mundo dos vivos, a gente só tá tentando sair ali de um templo qualquer pra conseguir pisar fora no mundo real. E a gente fica preso nessa desgraça do labirinto que o Hilário tava falando, porque tem que caçar as guloseimas, só que ela tá escondida numa sala aleatória. E isso me dava tanta raiva no início, porque eu morria pra chegar até ali. É um terror, meu Deus. E eu não conseguia achar, e eu morria nas salas, e eu não conseguia passar das salas, era uma desgraça. Acho que a gente pode falar sobre as armas favoritas de cada um, as builds que mais gostou de fazer. Pô, eu posso começar porque eu sou fã número 1 das manoplas. Cara, a manopla, melhor arma do jogo. Quem falar ao contrário tá mentindo. E a manopla... Cara, eu só tinha um sonho só. Era pegar a manopla e vir os Zeus logo no início. De vez em quando até usava amuleto só pra vir os Zeus. Pra dar o soquinho e aí o choquezinho sai em cada golpe, tá ligado? Que é o golpezinho dos Zeus, né? Que sai tipo uma ondinha de choque no golpe básico. E, cara, é muito roubado, porque a luva bate muito rápido e só sai os choquinhos batendo, recotidiano no outro. Eu achava aquilo muito maneiro, várias partículas na tela, e eu achava que eu estava abalando. Então era muito maneiro. E ainda mais se pegava a luva com aquele poderzinho que quando aperta triângulo,
ele meio que puxa os inimigos, tá ligado? Quando ele dá aquele gancho, puxa todo mundo. É a luva com modificador de talos. É isso aí. Porque tu não libera só as armas, tu libera versões alternativas das armas. Eu não sabia disso e nessa minha zerada agora no Play 5 explodiu minha cabeça de que as armas têm outras 3 variantes cada uma. É muito foda. Sim. E os efeitos dessas variações são muito bons. E tu tem conquista por derrotar o Hades com todas as armas e todos os modificadores das armas. Isso é muito legal. Meu Deus, isso é sofrido, né? É porque chega um momento que o jogo, assim, tu venceu aqueles bosses, tu não consegue mais a recompensa deles. Então tu tem que mudar a arma, mudar o modificador ou mudar a dificuldade. E daí as recompensas vão voltando. Assim tu consegue Reseta. farmar pra... tu vai resetando e assim tu consegue farmar pra conseguir fazer tudo que o jogo dá. Sim, isso era tristeza porque me obrigava a jogar com outras armas sem ser a manopla. Então, é isso. Essa é a minha arma favorita. E qual é a de vocês? Agora eu fiquei curioso. Mas isso é uma forma do jogo ficar se retroalimentando. Sim. Alguma build marcante que tu lembra, Decor? Ah, cara, era só a manoplinha e os raios dos Zeus e é isso. O que eu gostava também de pegar muito era o poder da Afrodite, que, cara, ela lançava aquele coração que fazia o bonequinho vir em nossa direção e dava um dano fodido quando você juntava no máximo, tá ligado? Então, tipo, eu não tinha uma build bem específica, assim, eu gostava sempre de ficar variando e brincando e tal, né? Não tinha essa parada de que nem o Rocket de, cara, eu vou fazer o bagulho ultra roubado pra matar todo mundo. Eu gostava mais de misturar, me divertir e tal. Uma coisa que eu sempre gostava de pegar era isso daí que eu comentei, né? Dos Zeus, a manopla, que eu usava também do poder da Afrodite, porque era bem roubado, dava bastante dano. Mas eu não tinha essa parada de fazer min-max e tal, tá ligado? Eu gostava de ir misturando, me divertindo e tentar misturar pra vir aqueles poderes de deuses mesclados, sabe? Então eu sempre tentava Adoro brincar pra isso. tentar descobrir. Muito Era foda. muito bom. Mas não tinha uma e- build assim, build não. Uma curiosidade, Douglas, só pra você saber. A Afrodite dá mais dano assim, você sentia? Por causa que os booms da Afrodite tem o maior dano base que tem. Por isso que ele sempre dá um dano alto. É, então, cara, dava dano pra caralho. Achava E roubado. ela causa fraqueza e dependendo da magia que tu pegar, ela pode dar um charme no teu oponente pra ele lutar por você. Sim, cara, muito bom. Gostava. E tu, Luigi, qual que é a tua arma favorita? Vou confessar que, tipo, tem um tempinho que eu joguei quando tava bem no auge do Game Pass, quando tava lançando lá o Cloud Game, mas de arma que eu gostei mais foi o escudo, porque eu me senti o Capitão América arremessando o escudo no povo. Muito bom. O escudo é maneiro também. Dizer que é a arma que eu menos gosto, cara. Nossa, eu zerei com todas as armas e quase todos os aspectos, mas o escudo é um que eu me recusei. Tipo, eu não quis jogar, não gostei dele. O escudo é bom tu usar Poseidon, porque tu tem algum, eu não sei se todos os escudos ou algum específico, que tu corre e dá um encontrão no oponente, Uhum. e se tu tiver Poseidon, tu empurra. Então, se tu aumentar as bênçãos de Poseidon, tu dá o dano do acerto, o dano da onda e o dano de acertar outras coisas. Então, tu consegue fazer um combo que num golpe tu tira muita vida. Eu adoro dar strike. Tipo, tu acerta um inimigo que vai acertando outros e ele Isso. bate na parede. Uhum, Isso bem é quando daí. vinha aquela bênção dupla com os Zeus de quando o inimigo se move, ele leva também um choque. Aí tu vai, tipo, obrigando ele a se mover com o empurrão do Poseidon e vai dando um monte de choquinho assim. Nossa, é muito foda. Se eu não me engano, tem alguma combinação aí de Zeus e Poseidon. Tu causa ruptura, que é o dano do Poseidon, né? Da quebra da onda. E tu eletrifica os oponentes. Então, num tu consegue dar os dois. E isso vai em reação em cadeia. Aproveitar então que tá falando, Johnny, a tua arma. Cara, eu joguei bastante com as manoplas de Talos, que quando tu dá esse gancho, esse soquinho pra cima, né? Tu tem o golpe base que tu dá a série de soquinhos, e o gancho que tu soca pra cima, e ele, com Talos, esse socar puxa os oponentes pra ti. Então eles estão sempre numa proximidade corpo a corpo. Só que se tu pegar o martelo de Dédalo, que faz modificações nas tuas armas, tinha uma modificação que eu adorava, que era, quando tu dá o gancho, tu recupera a vida dos oponentes que tu mata. Então, eu tava sempre farmando vida infinita. Só que contra o Hades, isso não adianta muito. Nossa, sim. Ou tem um outro modificador que é, quando tu dá o gancho e tu cai no chão, tu causa uma explosão no chão. Então, Ai, eu gostava desse também. então eu puxava todo mundo pra perto de mim, eu caía e dava dano em todo mundo. Então era sempre essa sequência de dano. Ou tem, eu acho que o Rocket vai falar, a combinação do arco com Artemis,
que fica farmando flechas e crítico. É maravilhoso essa combinação. Ou o escudo com Poseidon. E claro, as manoplas com Zeus é incrível, porque quando tu tá no Elísio, tem aquelas bruxas que ficam jogando infinitamente bola de magia em ti, né? E tu retribui o favor em todo mundo. Porque tu taca bola e raio na cabeça de todo mundo, assim, e foda-se. Cara, falando nisso, um que eu não comentei, que eu também amava pegar, é o da Athena, que quando você dá dash, você... Eu não lembro se você fica... Cria um escudinho. Isso! Tu fica por uns segundos imune e tu reflete todo o dano que tem. Todos os projéteis. Cara, isso era incrível. E aí eu acho que tinha como upar também lá no espelho pra você ter 2 dashes, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Sim. Meu irmão, isso era muito bom. Eu ficava dando dash, puxava, metia soco, dava dash. Cara, maravilhoso, mano. Eu amo esse jogo. Desculpa, pode falar. Me empolguei. Então, eu joguei com todos, eu gosto bastante de todos, mas se eu te falar que a minha arma favorita é a que eu mais odiei no começo, O canhão. o arco. O arco no começo eu achava muito ruim. Muito ruim. Eu só passei da Fúria lá, da Meguera, pela primeira vez com o arco, porque eu ficava longe dela. Mas eu joguei assim, lentamente. Nossa, eu não gostava do arco, não, pô. Até hoje não gosto. Exato. Eu não gostava. Até que eu aprendi. Eu aprendi o segredo do arco. Que eu... Basicamente, pra ele dar o dano, é o tiro perfeito. Você tem que carregar o negócio meio demorado. Só que aí eu aprendi que dando dash, o tiro perfeito quase carregava imediatamente. E eu ficava desviando e dando dano de retribuição. Tipo, pum, 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 pum. E aí eu fui combinando. Todas as variações do arco eu gostei muito. Só que o caminho do poder... só pra vocês saberem, eu também gosto muito do arco base, que é o do próprio aspecto dos agrios, por causa que aumenta chance crítica. E eu até usei isso pra ganhar aquela conquista de você matar o Hades sem nenhum boom de deuses. Eu fiz ele junto com os grilhões do Sísifo. Foi muito dano, certo? Mas o caminho do poder pra mim é sempre o arco com aspecto secreto lá de Rama. É aquele que no especial as flechas perseguem o oponente? Exato, é por causa que quando você aperta o especial, uma flecha bate e marca todo mundo no resto lá. E aí o seu ataque básico, quando você bate, vai pra todo mundo. Só que aí eu descobri uma coisa. Não precisa do ataque básico pra dar muito dano. Porque eu peguei esse arco e eu peguei o aspecto de Zeus focando no especial. Ao ponto que, o especial batia, refletia pra todo mundo e caía raio em todo mundo por causa disso. Aí eu fiz a festa. Eu fiz a festa e eu ensinei esse caminho pro Johnny e ele ficou louco nisso. Mas tem aquele da Artemis, que, a cada projeto que tu lança, a Artemis cria uma flecha a mais pra ti. Ou seja, tu faz uma metralhadora infinita. Nossa, sim. Esse daí, quando eu precisei zerar de arco, eu joguei com esse. Era muito bom. Eu também quero só dar um destaque especial, que é a espada, que eu também adoro muito, ainda mais com 2, que é o aspecto de Poseidon e o aspecto de Arthur. Que a espada literalmente vira Excalibur, dá mais dano e seu especial cria um campo lá que reduz velocidade de projétil. E o do aspecto de Poseidon, eu adorava pra fazer build de tiro, e eu focava no da... Não Persephone, Deméter. Na Deméter, por causa que ela ficava só os raios laser. É, ela cria torretinhas. Exato, e ficava amplificando o dano daqueles tiros lá, e ficava, yes! Pra mim, as minhas favoritas são mesmo do Rocket, é a Arc Flash e a espada. O Arc Flash é a que eu mais gosto, disparado de todas, assim. Zerei com todos os aspectos. E eu gostava muito de usar o aspecto do Kiron, que o especial... ele vai automático teleguiado no inimigo que tu marca. Esse daí. Esse junto com os buffs do Dionísio, que dá veneno, é muito legal. Nossa, que dava veneno junto. Não dá veneno, é embriaguez. Isso, embriaguez. É toxicidade pelo álcool. Que aí vai dando dano por segundo. Nossa, aí tu fica dando especial pra ficar, deixando infinito. É muito legal.
Gostava muito. E um que no começo eu não gostei, que é o aspecto de Era, aquele que tu encaixa o projétil de sangue do Bolinha no arco, e aí tu dispara ele junto com a flecha. Nossa, é muito forte quando tu pega alguns upgrades pro tiro de sangue. E é muito legal, nossa. E aí, pra mim, da espada que eu mais gosto é a do aspecto de Nemesis, aquele que quando tu dá o especial, tu fica com uma chance de crítico. Aí isso junto com os buffs da Artemis ficava muito foda, ficava com muito crítico. Eu achava muito legal. Se eu não me engano, na espada tem um negócio ali de Poseidon que se tu alojou a joia de sangue no oponente, tu bate com o especial da espada, cai. Isso, aham. E ele toma mais dano quando cai. Então tu fica com munição recarregando e sempre causando dano em cima disso. E dos buffs que eu mais gostava, nossa, os da Demeter, com os raio laser que o Rocket falou, e os buffs de gelo, era muito foda. E os de Zeus também, eu adorava. Eu adoro o poder de raio, né? E os buffs de Zeus era muito legal. Nossa, gostava muito. Tem um ponto que a gente tava falando de coisa de dificuldade, que eu senti durante o jogo. Isso não é um ponto nem ruim, nem bom, assim. Mas foi algo que eu fui percebendo, que pra mim foi relativamente difícil chegar até o Hades. Mas, nossa, a partir do ponto que eu matei o Hades, parece que alguma coisa clicou em mim. E todas as runs subsequentes, tipo, eu fiz direto, assim, sem morrer nenhuma vez, tipo... Fez as 10 em sequência? Eu fiz as 10 em sequência, É porque digamos assim, zerar a história principal, a campanha principal, tu tem que derrotar... créditos, né? E subir os créditos, tu tem que derrotar ele 10 vezes. Na verdade, 9. A 10ª ele se entrega. Que é muito legal essa cena também. E, nossa, tipo, eu tava... penando, assim, até chegar nele. Aí assim que eu derrotei ele, nossa, tipo, todas as vezes subsequentes, tipo, não morri mais nenhuma vez, só foi, assim, tipo... Aí tanto que eu zerei bem rápido depois de derrotar ele pela primeira vez. Mas eu gosto também de como essas derrotas vão até mudando a personalidade dele, como ele vai se abrindo. E o final do jogo eu acho tão bonito, nossa, eu chorei um monte. Mas tu fez só o final da campanha principal, né? Tu não fez... Eu joguei mais um pouco depois, eu derrotei ele mais umas 4 vezes, aí eu tava satisfeito com o jogo, eu tipo, acho que eu tô de boa. Aí eu parei de jogar. Cara, depois você mata 10 vezes, tem mais final? Tem mais uma historinha. Tem mais. Pelo amor de Deus, que não sabia a disso. gente acabou não abordando direito isso, mas ao decorrer das tentativas de fugas do Atreus, que no início é basicamente Atreus? só birra, né? Dos Tá fugindo do Agreus. Kratos. Eu tô confundindo com o Felipe de Kratos. Cara, eu também, eu confundo direto, João. Johnny. Mas a partir do momento que tu começa com as fugas dele, dos Agreus, deixa de ser birra e começa a ser quase uma investigação, porque começam a dar indícios de que o seu passado tu não sabe de tudo a princípio, né? E começa a revelar algumas coisas e mostra que Nyx, na verdade, é tua madrasta. A tua mãe sumiu em determinado momento. E começa essa jornada de fugir para encontrar a mãe de Zagreus. Assim que a gente derrota Hades pela primeira vez, a gente encontra ela no mundo dos humanos, sendo Perséfone, a esposa de Hades na mitologia. E assim que a gente derrota Hades 9 vezes, na 10ª que tu chega pra ele, porque pra conseguir essa fuga, a Nyx contatou os Olimpianos e eles estão te dando bênçãos, eles estão te dando auxílio, porque eles mal sabiam da tua existência, porque no Hades é quase um isolamento completo, e eles ficam felizes em saber que tu existe e querem trazer você pra perto deles, essas coisas. Claro, ressalvadas segundo as intenções de todo mundo, porque, né, Olimpo. E daí, quando tu finalmente, com a ajuda dos deuses, consegue derrotar Hades, a 10ª vez, ele se entrega assim, ó, se é isso que tu quer, eu não sei as consequências que vão dar disso, o Olimpo vai ficar putaço com a gente, porque a filha de Deméter sumiu, é a tua mãe, eu não sei o que tá dando aqui, ela fugiu, eles não sabem, eu não sei, então consequências não sabemos. Mas tu quer passar? Passa, eu desisto. É um grande caso de família, mas... É um grande caso de família. É muito foda, mano. Eu não sabia que ele deixava a gente passar na última vez, e quando ele deixa, eu fiquei emocionado, pô. Eu fiquei, caralho, paizão. Caralho, paizão. O que mais me emocionou foi tu chegar lá na 10ª vez
E a Perséfone, que tava tão relutante também por causa do medo das consequências, da fuga dela pro Hades e da fuga dela do Hades, ela não queria voltar por causa da consequência dos Olimpianos, né? Mas ela assume que, não, eu fiquei afastada por muito tempo, tu sacrificou muito, tu merece ter uma mãe. E ela volta contigo, e tu volta na barca do Caronte, ouvindo Eurídice e Orfeu cantando juntos de novo pela primeira vez. E nossa, que música de créditos! Uhum. É absurdo. É o It's in the Blood, né? Aham, é muito bom. Uma boa música. Muito bom. Tá, mas tem depois disso ainda? Tem depois. Tem. Porque eu parei Porque aí. a partir daí você já fugiu o suficiente do Hades, mas Hades te propõe um novo serviço, então. Já como Zagreus não queria os trabalhos burocráticos do Hades, Hades propõe que ele seja o responsável pela segurança e fique testando o submundo para possíveis fugas. Então, é o motivo que tu tem para continuar a tentar fugir, porque tu tá sempre tentando aprimorar o sistema de segurança do submundo. E nisso, Perséfone te propõe: vamos fazer um convite para todos os olimpianos e vamos expor tudo o que aconteceu. Vamos chamar eles pra cá e explicar toda a situação e tentar apaziguar os ânimos, porque senão vai ficar sempre essa guerra fria de interesses e vai dar merda em algum momento. Ou seja, tu volta a fazer as runs pra entregar convites para todos os olimpianos. Então tu tem que reencontrar todos os deuses que te ajudaram ao longo da jornada e fazer esse convite. Quando tu convidar todos, vai ter uma pequena ceninha do banquete no submundo e a Perséfone contando toda a história e Hades e Zeus fechando o acordo, apaziguando. Então, a partir daí, a família tá toda unida de volta. E não tem mais rixas, os casos de família se resolvendo no final. Pô, que massa, cara. Com mais mentiras. Não é mais mentiras, é meias verdades. Meias verdades, perfeito. Mas por que minhas verdades? Porque não pode falar toda a verdade pros deuses, que aí vai ter treta. Tem um pouco disso. Porque Deméter congelou o mundo humano em depressão por ter perdido a filha. Uhum. Só que a filha voltou dos mortos assim do nada, sabe? E a partir daí eles fecham um acordo de que Perséfone vai passar um tempo no Olimpo para visitar a mãe e um tempo no Hades para ficar com a família. E nisso, Deméter concorda em descongelar o mundo. E essa é a explicação da mitologia da existência das estações. Que massa. E claro, né? Zagreus não pode fugir totalmente do Hades, porque ele já morreu e foi ressuscitado. Então, a alma dele tá presa lá embaixo. A primeira vez que tu sai e ele começa meio que a morrer e ficar fraco, tu fica, meu Deus, o que tá acontecendo? É muito foda essa parte, quando tu não sabe. Antes de notas, eu quero puxar uma coisinha pra vocês, então. Com vocês. Dos relacionamentos. Quem fez e quais foram os casais? Porque temos 3 opções, que é a Dussa, Megera e Thanatos. Infelizmente não dá pra namorar o Olimpo inteiro, porque eu queria namorar o Olimpo inteiro, mas não me deixam. Pô, eu fui com a Dusa porque ela é muito fofa, mano. Ela é muito querida, ela é muito chuchuzinha. Cara, então, quando eu tava jogando, eu não sabia que tinha essa parada que dava pra fazer um casal, de fato, né? E aí, eu sempre dava... Não sempre, né? Eu tentava dar pra todo mundo os... Como é o nome do nectarzinho lá? As ambrosias? Ambrosias, isso. Não, o Nectar ele cria a intimidade pra tu ganhar bônus ou ganhar itens com todos os personagens. Só que pro relacionamento é ambrosia. Daí é o nível diferenciado lá de coraçãozinho, cadeado, secreto, coisa e tal. Então, eu sempre fui aumentando de todos e eu dava pra Dusa porque eu achava a Dusa legal, né? Só que aí depois eu comecei a ver que tava, tipo... Pera lá, tá rolando uma parada, tipo, chamar pra encontro, uns papinhos meio estranhos. Eu falei, pô, não quero namorar com a Dusa, tá ligado? Ela é legal, mas, pô, não quero. Aí, tipo, como eu não joguei mais, né, que não falei pra você, cheguei até a 10ª run, aí eu parei, então acabei não tendo relacionamento com ninguém. Mas quase foi com a Dusa, mas eu não queria, tá ligado? Eu nem sabia que tava pra ter relacionamento. Eu acho que tu consegue ter um princípio de relacionamento com todo mundo. Isso é verdade. Eu acho, não tenho certeza. Eu fiz com todo mundo e eu consigo... Eu posso falar? Pode. Tecnicamente, Johnny, você tá errado, que meio que dá pra ter relacionamento com todo mundo. Por causa que com a Dusa é um relacionamento de friendzone ali. Que é tipo, literalmente a Dusa te fala, eu gosto de vocês, Zagreus, mas não desse jeito, mas vamos ser amigos. É verdade, a Dusa te recusa de última hora, né? Isso foi a Exato. piada que eles fizeram.
É, Ele é tão fofo. Com o Thanatos parece que é realmente, assim, uns amantes. E com a Megara. A Megara lá também parece um relacionamento, mas também é um relacionamento com benefício. Pelo que deu pra notar. é uma amizade com um BDSM. Que isso. É, Ué? Ela é literalmente do chicote de couro? Literalmente? literalmente, toda vez que ela tá no seu quarto, no final da tela preta, você ouve um chicote estalando. Aí você fica. É verdade. É verdade. É maldade pura. Cara, eu fui no Thanatos, porque ali eu senti um amorzinho sincero. Pô, era o queridão, né? Ele ajudava a gente a fugir. Ele é maravilhoso. Ou, inclusive, a parte mecânica de a gente meio que ter duelos contra ele de quem mata mais inimigo e tal, é muito legal. É muito bom. Eu gostava de roubar o kill dele. Tu, Hilário, tu foi de Dussa também, é isso? Eu fui com a Duz pra levar um pé na bunda, mas ela é maravilhosa. Valeu cada segundo. A Doze é um amor mesmo. O melhor é que tem pelúcia dela. E dos outros relacionamentos, não com o protagonista, mas entre os NPCs, vocês ajudaram alguém? Skelly. Skelly? Skelly não tem relacionamento, tem? Tecnicamente tem. Você pode dar as ambrosias pra ele lá, eu tem como maximizei dar o pra dele ele. lá. Ele Não, fica não, feliz. eu digo dos NPCs, tipo, vocês reuniram Orfeu e Eurídice, Ah, reuniram eu fiz Aquiles e tudo. Patroclo. Sim, todo mundo. Eu tinha conquista pra fazer, eu patinei. Eu também fiz isso. Mas a Nyx e o relacionamento com o pai dela, o Caos. Sim, fiz. Cara, o Caos, a gente nem comentou do Caos, né? Pô, eu achei ele muito maneiro, mano. Eu lembro que eu tava jogando do nada, apareceu um portal meio bizarro. Aí eu, tipo, caraca, que porra é essa? Aí eu entrei, vai pro outro submundo, sei lá que porra era aquela. É absurdo. Cara, muito maneiro. E as habilidades dele também é sempre massa, né? Tipo, sempre dá uma coisa negativa pra depois ganhar uma parada positiva. Muito bom. Sim, eu adorava. Eu sempre que eu vejo o Portão do Caos, eu fico lá pegando. Cara, é maneiro. É muito. Eu amo o diálogo dele, a forma como ele fala, que ele fala de uma forma meio mística, assim. Puta, é muito foda. Uhum. Quero começar dando minha nota aqui pra Hades. E, pô, pior que a gente só falou bem, eu vou dar uma nota que eu acho que vai gerar... Ah, nada fora do comum, né, Hilário? É sempre isso, sempre essa putaria. Convenhamos. É, né? Mas vamos lá. E assim, pra não deixar mentir, eu fui lá, abri a minha planilha de jogos zerados esse ano e eu vou dar a mesma nota que está na planilha que eu dei quando eu zerei o jogo esse ano. Não, mas lembre-se que esse jogo não é desse ano. É, exatamente. Então valorize ele um pouquinho mais por causa disso. Não, mas é tão antigo também. Não, você tem que dar a nota que tá no seu coração. Tá certo. Que foi a nota que eu dei quando eu zerei ele esse ano. Pra gente te ofender depois, Dari. Mas então, eu gosto muito do jogo, apesar de ser um roguelike, tem esse adendo. Vamos lá com aquela hipocrisia. Não é um gênero que eu gosto tanto assim. Tipo, tem a minha cota ali de jogar um por ano. Tipo, Sabemos. Pô, pior que parando pra pensar, eu acho que é realmente um por ano que eu jogo. Porque teve o Returnal, aí teve o Cult of the Lamb, o Dead Cells e o Hades. Um por ano aí. Queria falar nada não, Hilário, mas é a mesma frequência de Souls Likes, né? Não, pô, Souls-like eu jogo uns 4, 5 por ano. Souls-like não da From, né, pelo menos. Mas, eu gosto muito do jogo, acho que ele faz tudo muito bem. A parte artística, a trilha sonora, a parte mecânica, como tudo se retroalimenta. A gente não falou, mas uma das boss fights que eu mais gosto é a boss fight do Caronte, que é uma boss boss fight secreta. secreta, Uma boss fight maravilhosa. Muito boa essa luta. Difícil. Muito difícil também. Eu adoro que mantém aquela tradição de, tipo, não mexa com o mercador do jogo. Sim. Gosto de como ele faz tudo de uma forma bem amarradinha. A Supergiant é um estúdio que eu gosto pra caralho, assim, acompanhar desde o Transistor, eu joguei todos os jogos dela. Então é um estúdio que eu tenho bastante carinho. Tenho muito interesse no Hades 2 quando ele sair do World Access. E acho que no geral é isso. O único ponto pra mim que não me pega 100% é realmente a estrutura dele ser roguelike. Eu acho que dentro dos roguelikes ele é o melhor que a gente tem. Ele amarra essa parte de tentativa muito bem, de uma forma que não é tão cansativa. Mas ainda assim, foi um pouco cansativo pra mim. Teve alguns momentos que eu fiquei meio tipo... Ai, pô, acho que
acho que deu, assim, até eu fui falar com o Johnny sobre, de eu ficar meio tipo, putz, acho que já tô meio satisfeito, tô meio de saco cheio e tal. Aí eu senti que não tava avançando muito, até que do nada clicou, e aí eu zerei 10 vezes seguidas, tipo, super de boas. Mas realmente essa parte da estrutura é o que acaba me perdendo um pouco. Tirando todo o resto, acho maravilhoso. Então, fazendo todo esse preâmbulo, a minha nota vai ser um 8,5. Nossa, pô. Tu falou que sua nota era baixa, então eu já vou dar a minha aqui, é igual a sua. É? Ah, então tá bom demais. É um 8,5. Nossa, você falou assim, achei que você ia dar um 6. Não, 8,5. Você dá um 7. É um 8,5, pô. É um jogo bom. Cara, eu joguei, me diverti bastante. Mas assim, que nem eu falei, depois de que eu zerei a 10ª vez lá pra finalizar a história, eu não tive mais a vontade de continuar e tal. Claro que demorou um tempo até eu chegar lá, até chegar essa 10 vezes. Mas, pô, eu lembro que o Johnny sempre comentava, o Rocket também, pô, pegava até o máximo de amizade lá com o pessoal, fazendo não sei o quê, jogava todas as armas. Eu não tinha essa vontade, sabe? Então foi um jogo que acabou me enjoando um pouco, assim, depois. Claro, zerei o jogo, né, fiz o que ele propõe, mas eu não fiz o pós-game, digamos assim, né. Então, cara, foi um 8,5, é um jogo que eu me diverti muito, um jogo que eu acho muito lindo, eu acho a trilha sonora muito legal, mas não me cativou tanto até fazer tudo que o jogo propõe, sabe? Então, um 8,5. Mano, eu fiquei muito tempo parado, tipo, pensando, escutando e tal. Porque, como eu falei, tem um certo tempo que eu joguei. Eu joguei quando lançou o Cloud Gaming do Game Pass, porque era um jogo muito bom de ficar jogando no celular, ficar, tipo, numa fila, ficar no vaso fazendo suas necessidades, inclusive. É um jogo muito bom pra isso. Eu tô doido querendo comprar um Nintendo Switch só pra poder fazer isso, tá? Mas eu tô com um problema muito sério com esse jogo, porque mesmo tentando acompanhar o cast, tentando escutar de vocês, eu não dou conta de achar nada que seja um defeito na execução desse jogo, sabe? Na formação, na produção desse jogo, eu não consigo achar nenhum defeito que realmente é uma falha. Eu acho que, tipo, é um jogo muito conciso, muito bem definido sobre o que ele quer fazer, muito bem apresentado, muito bem feito mecanicamente, muito bem feito artisticamente. Conseguiu evoluir, tipo, num jeito único de contar uma história com a mecânica que ele tem, pra ele ser um roguelike. E, cara, eu não consigo achar outro defeito, sabe? E eu tô meio receoso de dar uma nota 10, porque eu acho que é demais, mas como eu não tô achando defeitos pra pontuar no jogo, eu vou dar uma nota 10 mesmo. Eita porra! Eu acho surpreendente. Pô, pensando assim, tipo, pra eu dar uma nota abaixo de 10, eu tenho que ter alguma coisa que eu me incomodei. Inclusive o chat aqui, o Galcara aqui tá soltando altos foguetes. Mas, O Galcara tá loucaço. cara, eu não achei problema dentro desse jogo, eu não achei defeitos. Então, é 10 pra mim. Então, já juntando aqui com o Luigi, até queria ressaltar, antes de mais nada, a finesse que eles tiveram, todo o carinho que eles tiveram, trabalho de pesquisa e construção do roteiro deles em cima das lendas, da mitologia, porque se tu pega só o roteiro do jogo, só a história do jogo, nossa, muito legal. Se tu pega a história do jogo baseado na mitologia, tem cada coisa, mas cada mínimo detalhe, tipo, uma pequena brincadeira que os Zagreus tá fazendo com o Dionísio pra enganar o Orfeu. Cara, é a base da mitologia dos Zagreus junto com o Orfeu. Mas, sei lá, interações entre os deuses em si. Cara, isso baseia algumas histórias, alguns mitos. Tem muita coisa que tá muito bem apurado, sabe? Os detalhes não estão lá de graça, e eu acho isso fenomenal. A música é simplesmente impressionante. As músicas tu pega pra ouvir, ela começa geralmente com um instrumental, parece algo que seria mais possível, assim, dizer assim, possível da antiguidade é meio forte, né? Mas são instrumentos básicos, instrumentos meio comuns. E daí, de repente, começa um efeito, uma distorção, alguma coisa para dar um ar de misticismo, dar um ar ali de assombrado, o que pega muito bem nesse ambiente de almas penadas. E, de repente, tu entra na sala do chefe e a música evolui com bateria e guitarra e vira um rock muito bacana que, tipo, te deixa no clima e te deixa empolgado e, cara, vira uma luta épica baseado na música. Isso é incrível. Sem falar, óbvio, dos momentos de cantoria de Orfeu e Eurídice, que
O vocal deles é muito lindo, é muito bom. Sobre pontos negativos, cara, eu acho esse ritmo roguelike meio cansativo e geralmente ele não me cativa em tentar tudo, em buscar tudo, em colecionar tudo. Esse jogo não, esse jogo ele me conquistou, ele me prendeu. Seja porque eu queria liberar um item ou seja porque eu queria liberar um diálogo. Eu nunca me sentia parado, eu sempre tinha vontade de jogar mais. Então, é o roguelike que compensou esse meu ponto negativo em roguelikes. Mas, como que ele ficou um certo tempo em acesso antecipado, eu vejo que algumas mecânicas foram implementadas no jogo simplesmente para manter o jogo, entre aspas, ativo por uma parcela da comunidade por um tempo enquanto não sair uma atualização maior ainda. Então, a mecânica de pescaria que tem, eu não acho ela grandes coisas, sabe? É um detalhezinho menor que te ajuda a farmar os itens que tu quer mesmo. Então, eu acho meio tanto faz, tanto fez. A mecânica de edição de base, que tu consegue ficar reformando a mansão, ela é interessante em partes, mas chega um momento que eu simplesmente não quero comprar mais nada, que eu só tô gastando dinheiro por gastar e meio fazendo um checklist. Então eu acho isso meio à toa. Pô, era mó bad você ter que gastar os seus recursos pra, tipo, deixar a sala mais bonita, tá ligado? Eu queria, mas eu não queria gastar meus recursos. Mas é que pensa que isso foi implementado no momento em que o jogo não tava com grande novidade. Então, como o Galcara falou aqui, é o capitalismo. Era simplesmente para manter o pessoal continuar jogando e gastando o recurso que eles estavam farmando infinitamente. É porque não tinha mais com o que gastar, sabe, naquele momento. Tem muita cara de interação de Early Access mesmo isso. É, mas foi. Então, tipo, não vejo muito motivo de comprar tudo que tem lá. Por mais que eu preciso de algumas coisas para conseguir conquistas. Mas, então, para mim, são esses os pontos que são, não vou dizer negativos, mas são medianos. São, nas palavras de Hilário, de outros momentos, medíocres. É só isso, porque senão eu fico muito nessa impressão do Luigi de eu não consigo puxar grandes pontos negativos. Eu daria, então, cara, 9.6. Tô vendo esse pix que o Galcara vai te fazer, hein? Dito isso, tá enviado, tá, Galcara? Nossa, o ouvinte não entendendo absolutamente nada agora. O Galcara me desafiou que eu ia dar um 9,5 no chat e disse que ia me pagar 20 pila no Pix. E eu já tinha a minha nota na cabeça antes dele mandar. E daí eu só comprei a aposta. Eu já vou admitindo aqui que o Hades coçou meu ponto de, tipo, fazer as coisas meio que no frenético. De vai lá, morre, faz de novo. Eu não sei o que dizer, mas isso ativou alguma coisa em mim aí que eu fiquei, tipo, mano, adorei isso. Ficar morrendo e testando as coisas, testar build, conversar com os personagens, tentando a sorte. Eu não sei dizer, mas é tipo esse negócio de tentar a sorte aí pra conseguir os boosts que você quer, fazer as combinações que você quer, fazer o checklist assim. Eu adorei isso. Eu fiquei no modo turbo, tipo, é que nem quando eu jogo Monster Hunter, eu fico faz, e eu não canso, eu não cansei. É que, querendo ou não, os deuses são muito carismáticos, né? Eles têm Isso. historinhas próprias, e tu tem conquista pra conseguir não só todas as bênçãos, mas todas as combinações de bênçãos, o que tu precisa de muita sorte aí. Exato, e é tipo, e não só isso também, mas também conseguir as bênçãos lendárias de cada um. E dá uma satisfação quando você fecha a build lá que pega, tipo, bênção lendária. Tipo, Zeus, que faz os raios cair mais. O Afrodite, que dá charme no inimigo pra lutar com você. Ou o meu favorito, Deméter, que literalmente executa quem tiver com 10% de vida. E sim, isso funciona no Hades. Mas também é, tipo, pegar os amuletos de cada personagem e cada um faz alguma coisa diferente. Alguns, o Deus faz aumentar a chance de eles aparecerem nos seus booms, ou te dá uma vida extra, ou aumenta seu dano base enquanto você não tá. Eu achei que tem muita coisa que faz, tipo, você pode fazer quase qualquer coisa lá que vai dar certo, você só tem que saber jogar. E é tipo, tem as dificuldades, essas coisas tudo, e também o carinho que eles tiveram pela mitologia grega, e executar os personagens, executar a música, que eu acho que é muito cativante, a música do jogo. Eu adoro do It's in the Blood, como eu tinha falado pro Johnny, que também é a música de crédito lá, é muito boa. As músicas de batalha. Os efeitos sonoros eu também adoro. E o Pedro é ótimo, só quero reforçar isso. O Pedro,
Quem não gosta do Pedro também tá muito por dentro, não é só o Cerberus. É o Pedro e o Cerberus. E a Dusa. A Dusa também. Eu acho que o jogo tá muito bem executado. Eu acho que a única falha dele é que às vezes o roguelike ou a dificuldade não vai ser pra todo mundo, mas eu acho um ótimo jogo pra todo mundo pelo menos testar e jogar, experimentar e falar o que acha, por causa que eu acho que ele foi muito bem feito, ele tá muito bem executado, tá muito divertido e bem desafiador. Tá bem escrito. Então, em questão de nota final, eu dou um sólido 9.8, só por causa que eu acho que não agrada a todo mundo, por causa que roguelike não é pra todo mundo, ainda mais em questão de dificuldade. E eu digo isso por causa que eu joguei o School, e aquilo também é muito difícil. Não sei se... Eu fico falando pra vocês do School, eu não sei se vocês chegaram a jogar, mas, mano do céu, nos updates finais os caras castigaram. Tá na minha lista. Vocês não têm nem noção. Então, Hades, um ótimo 9.8. Mal posso esperar pelo Hades 2. E eu já tenho até uma música favorita do Hades 2, que é o Coral Crawl. Quem quiser conferir... Ah, eu acho que eu sei. Eu sei, você sabe, porque eu te mandei. Eu adorei aquilo. Sereias metaleiras. Exato! Mano, que ideia perfeita! Que ideia perfeita! Um boss de sereias metaleiras. Nossa, é muito show. Vale até dizer que a gente quis gravar aqui de Hades por causa de Hades 2, e só que provavelmente a versão final dele vai lançar agora no final de 2024. Para as notas, então, claro. Quer dizer, a nota final? Vamos. A nota final pra Hades, que o Felipe Nerd deu, é 9.28. Caraca, ficou uma nota super alta. Hades está exatamente uma posição acima de Cyberpunk Edge Runners, do anime, no caso. Tá, outra mídia. É, difícil comparar. Mas se a gente for pegar jogo, Hades está uma posição exatamente acima de God of War Ragnarok. Putz, aí mexeu comigo, não sei o que dizer. Acho que eu discordo, porque eu sou fã do Ragnarok. Mas tudo bem, gosto pessoal, né? Eu acho que eles são muito difíceis de se comparar. Acho certo, honesto, belo e moral. Não acho, não. O God of War Ragnarok me ofende mais, mas... Que isso, gente? Eu ia falar que o Hilário ia puxar isso. Mas tirando o final, eu gosto mais do Ragnarok. Tirando o final. Só que como todo, eu lembro, acho que de mais carinho de Hades. E aí, quem está uma posição acima de Hades... Uma posição exata é Odd Taxi. Ô, louco. Que Odd Taxi é um dos melhores animes já feitos, né? Pelo amor de Deus. É, não, bem justo. E de jogo, aí me pega, tá? Se o arrependimento matasse, eu estaria morto já há muito tempo. O jogo que está acima de Hades é BioShock. E eu discordo, nossa, mas pra caralho. Eu nunca joguei, então... Fui coagido, tá, ouvintes? Naquele cast eu fui coagido a dar uma nota mais alta. Cara, mas isso foi o seu maior crime dentro do Fliperama Net, foi mudar a nota, Hilário. A gente sabe que não pode mudar notas, mano. Eu mudei a nota. Eu não sei, porque eu acho que o BioShock ele se torna mais icônico no mercado. E claro, a gente tá falando de uma indústria maior contra um jogo indie. Mas eu discordo, eu acho que Hades é mais formativo pra roguelikes do que BioShock é pra Immersive Sims. Cara, isso pode ser um hot take meio impopular, mas... Porque eu acho... Não, eu acho que pode ser, mas eu digo no sentido de impacto. Tipo, eu acho que o BioShock deve ter atingido mais gente. Se tu for ver, assim, eventos da época de cada um dos jogos, eu acho que teve, por exemplo, mais divulgação, mais produto e mais cosplay de BioShock do que teve de Hades. Bem por causa do tamanho da indústria de cada um deles veio, sabe? Mas eu concordo contigo nesse aspecto de impacto na indústria do seu gênero. Mas então é isso. Mas antes de encerrar, vamos dar um agradecimento especial aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam no nível máximo lá no Catarse e que podem escutar a gravação aqui ao vivo, como o Galcara está nos ouvindo aqui desde o começo, ouvindo as loucuras, vendo as nossas interações, interagindo com a gente no chat também. Então, quero começar te agradecendo, então, Galcara, muito obrigado por ser um apoiador lindo, maravilhoso, gostoso, que sempre está aqui junto com a gente. Muito obrigado, Galcara! Valeu! O seu cara. Eu também quero agradecer ao Perfil, ao Pedrinho, que não é a pedra, a Vivian, ao Lucas Bittencourt e também ao Santiago. A ajuda de todos vocês é imprescindível pro Fliperama Nerd continuar evoluindo, crescendo e falando sobre mais joguinhos, mais
animes e mais coisas do mundo nerd, porque temos episódio novo todo sábado pra você. Então fechamos o episódio. Obrigado a quem escutou até aqui. Um beijo pra vocês, seus lindos. Até o próximo episódio. Tchau. Falou! Valeu. Até a próxima, Valeu. gente! Tchau, tchau. Nos vemos no Hades 2. Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.